Esta é a segunda aula do nosso curso, o Stellarium ao seu alcance. Engine ignition, 2, 1. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre o Stellarium, vou pedir a você que desça e inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário para ajudar a gerar engajamento ao vídeo. Tudo isto é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país. Nessa segunda aula do curso de Stellarium, vamos falar de Stellarium Mobile. Você vai entender todas as funcionalidades e configurações do Stellarium para o seu smartphone. A partir de hoje, o Stellarium estará literalmente na palma da sua mão. Vamos lá? Primeiramente, vamos baixar e instalar o Stellarium Mobile. Vá à sua loja de aplicativos, abra a caixa de pesquisa de aplicativos e digite Stellarium. Clique no aplicativo e clique em instalar. Aguarde o final do procedimento. Simples assim. Terminando a instalação, vamos abrir o aplicativo. Pronto, aí está. Normalmente, o Stellarium usará as informações de GPS do seu smartphone para encontrar a sua localidade. Caso seja dia, por definição, o Stellarium avançará o mapa do céu para o início da noite. Deslizando o dedo sobre a tela, você pode navegar normalmente pelos céus. Com os dedos em pinça, você pode realizar um zoom no mapa, aproximando ou afastando os objetos celestes. Ao tocar no canto superior direito da tela, ele vai ativar o modo de sensor, na qual, ao ser apontado para o céu, o aplicativo seguirá automaticamente a direção apontada com o smartphone, exibindo o que você está vendo à sua frente na direção do celular naquele momento. Este ícone que você vê no seu vídeo indica que foi ativado o modo sensor. Ele aparece no canto superior direito da tela. Normalmente aparecerá uma mensagem pedindo que você aponte o dispositivo para cima. Atenção! Sempre que o Stellarium solicitar que você faça uma ação com o smartphone, execute-a. Estas ações são pedidas pelo aplicativo para que ele possa calibrar, ajustar e manter a eficácia das suas buscas. Em seguida, ele poderá exibir este desenho, e assim ele pedirá que você realize o movimento seguindo a figura, para que ele possa fazer a calibração da bússola do aparelho. Veja, estou realizando o procedimento, rapidamente ele estará calibrado. Realize os movimentos até que o aplicativo termine a calibração. Ele pode pedir que seja realizado esse procedimento a qualquer momento que julgar necessário para ajustar melhor as suas funções. Para desativar o modo de sensor e voltar à navegação manual do céu, pressione e mantenha pressionado o ícone indicativo no canto superior direito. Na caixa de diálogo que se abrirá, selecione a opção Desativado. A seguir, toque em qualquer lugar da tela para fechar esta caixa de diálogo. No canto esquerdo inferior da tela, encontra-se o painel Camadas. Veja o ícone na tela. Por ele, você ajusta algumas opções do mapa de visualização. Vejamos estas opções. Clique no botão Camadas. Um painel com várias ferramentas se abre. A primeira delas, a ferramenta Grelhas e Linhas, exibe as linhas de coordenadas celestes equatoriais, ascensão reta e declinação. Caso você não tenha familiaridade com as coordenadas celestes, não se preocupe. Em um outro vídeo vamos abordar este assunto. O segundo botão, Constelações, exibe as linhas que unem as estrelas das constelações, deixando-as destacadas no céu, para que você possa reconhecê-las facilmente. O terceiro botão, Paisagem, exibe ou retira o desenho do solo. Com essa funcionalidade, você pode ver as constelações que estão abaixo da linha do horizonte. O quarto botão, Atmosfera,
exibe ou retira os efeitos atmosféricos e é particularmente útil para ver as constelações que estão no céu durante o dia, pois esta função torna as estrelas mais visíveis. O quinto botão, Etiqueta, exibe o nome dos objetos celestes, estrelas, principais planetas, constelações e satélites no céu. Particularmente útil é a função de visão noturna. Transforma a tela exibindo um tom vermelho. Ele ajuda a evitar a perda de adaptação dos olhos à escuridão, quando você estiver usando o estelário em observações noturnas. Dê preferência particularmente a este modo. Você também pode obter informações sobre qualquer objeto celeste exibido na tela do seu smartphone. Basta tocar no objeto com o dedo. Um sinal em torno do astro aparece, como aqui em Júpiter, que acabei de selecionar. E abaixo, uma tarja com o nome e tipo do objeto. Se você arrastar para cima a linha ao centro, na parte de cima desta tarja, abre-se uma série de informações acerca da condição do astro naquele momento, como magnitude, constelação em que se encontra, fase, diâmetro aparente, distância, além de uma pequena explanação sobre o astro, muito informativa e de grande utilidade, principalmente para quem está iniciando. Recomendo que usem bastante essa função e aproveitem para aprender um pouco mais sobre cada astro que está observando. Caso você queira encontrar um determinado astro no céu e não saiba onde ele está, você pode usar a caixa de pesquisa. Ao tocar 2 vezes na tela, em um espaço vazio, a caixa de pesquisa se abrirá na parte de cima da tela. Basta digitar o nome do astro e o estelário movimentará o mapa automaticamente para a posição do astro, fazendo nele uma marcação, como a que você está vendo no planeta Júpiter. Abaixo aparece uma tarja com o nome do planeta, o tipo e uma opção, zoom menos e mais, que aproxima ou afasta o objeto. No nosso caso do planeta Júpiter, a aproximação exibe detalhes da atmosfera e ainda a configuração dos satélites no momento em que está observando. Show de bola, não é mesmo? Uma outra modalidade de pesquisa é a pesquisa por tipo de objeto. Clicando na caixa de pesquisa, uma vez, abre-se uma nova tarja. Procurar por tipo. Dê um toque nela e você verá uma lista de opções como essa que está sendo exibida agora. Vamos escolher, por exemplo, constelações. Uma lista com as constelações aparece, bem como o momento em que estarão visíveis no céu. Selecione a constelação desejada. Por exemplo, vou escolher Sagitários. O estelário exibe na tela o que você pediu e ainda a mesma tarja com descrição, tipo do objeto, zoom, menos e mais. E a linha central, que é arrastada para cima, exibe as informações, como já mencionamos anteriormente. E então, pessoal, muito bacana aprender o estelário, não é mesmo? Antes da gente continuar com o vídeo, vou pedir a você novamente, tá gostando do que tá vendo? Não saia, assista o vídeo até o final para conseguir dominar totalmente esta poderosa ferramenta. Aproveita aí, já senta o dedo no like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para ser avisado de novos conteúdos e aprender cada vez mais astronomia. Aqui neste canal, Nerd aos 50, você aprende astronomia a fundo. Vamos continuar? Passamos agora para outro tipo de menu, que é um menu de opções localizados ainda na caixa de pesquisa. À esquerda, o ícone das 3 linhas. Toque nele e abra o menu de opções do estelário por um drop-down. A primeira opção que você vê é a opção localização. Ela abre uma caixa de diálogo para que você mude a sua localização atual. Em caso de uma viagem, por exemplo, você pode utilizar esta função para mudar a visualização de local e programar uma observação no seu local de destino. Pode ainda, através dela, entrar com a sua localização manualmente caso o estelário não tenha identificado a sua posição. A segunda opção, Culturas do Céu, exibe como algumas civilizações antigas e contemporâneas faziam ou fazem a leitura do céu e também das constelações, pois várias culturas possuem uma forma peculiar de enumerar as constelações, bem como nomear as estrelas mais brilhantes. Para você que tem curiosidade sobre astronomia antiga, é uma ótima opção de leitura. Divirta-se!
A terceira opção, Observe, e a quarta, Instrumentos, estão exibindo um cadeado verde. Elas estão indisponíveis na versão gratuita do Stellarium, necessitando que se compre a atualização do aplicativo para Stellarium Plus. Esta versão oferece várias outras funções adicionais. Caso queira desbloquear essas funções, realize a compra dessas atualizações. Inicialmente, não aconselho que isso seja feito. Tenha certeza, primeiramente, que o Stellarium será o seu aplicativo de localização celeste. E aí sim, se desejar, realize as compras. A quinta opção, Definições, abre uma caixa de diálogo com duas funcionalidades. Avançado, que também estará bloqueada para a versão gratuita, e Repor Definições, que limpa todas as configurações executadas até aqui e retorna o aplicativo ao seu modo inicial pós-instalação. A sexta opção do menu, Ajuda e Comentários, abre uma caixa com 3 novas funcionalidades. Sobre, que traz informações gerais sobre o Stellarium e a proposta do aplicativo em código aberto. Guia, traz um pequeno manual de utilização do aplicativo. E Contacte-nos, exibe os aplicativos possíveis para que você escolha como se comunicar com os desenvolvedores. Para fecharmos com chave de ouro esta nossa aula do Stellarium, vamos entender o funcionamento dos controles de avanços temporais e de data deste aplicativo. No canto inferior direito, o aplicativo exibe um relógio com o horário do céu que está na tela neste momento. Ao tocar em cima deste horário, será aberta esta tarja que você está observando, na parte de baixo do seu celular. A barra inferior, que exibe 3 seções de cores mais evidentes, um degradê que começa com azul, depois preto e por fim azul novamente, marcam 2 dias consecutivos intercalados por uma noite. Dessa forma, a porção azul à esquerda representa uma parte diurna da data em que o aplicativo está ajustado. Assim sendo, a parte apresentada aqui é antes do escurecer de 30 de agosto. A parte escura ao centro é a noite deste mesmo dia. E a parte azul à direita é a porção diurna do dia seguinte, no nosso caso, 31 de agosto. Observe que se deslizar continuamente a barra, passando por todos os estágios, ele exibe algumas condições do dia, enquanto o céu se desenvolve à frente da sua tela. Por exemplo, crepúsculo, noite escura, luar, amanhecer. Se tocar na seta ao lado do desenho do relógio, o tempo retorna para o momento do crepúsculo logo ao cair da noite, caso você esteja navegando à noite, ou para o dia anterior, se você estiver navegando de dia. A seta para a direita, em sentido contrário, avança os dias para a frente da mesma forma. O botão ao centro, que exibe um relógio e uma seta circular, ajusta o tempo para o momento atual. Você ainda pode ver o céu em uma data e horário específico à sua escolha. Clicando na data exibida, abrirá uma caixa de ajuste de data e hora, onde você pode, através de setas, avançar dígitos específicos do ano, mês, dia, hora e minuto. Ou ainda, tocar em um número específico para, através do teclado virtual, digitar o número desejado. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Agora sim, você tem o céu na palma da sua mão. Reveja esse vídeo quantas vezes for necessário e exercite tudo que aprendeu aqui para usufruir desta poderosa ferramenta que é o Stellarium Mobile. Vou pedir desde já que você deixe o seu like no vídeo e também inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, também deixe um comentário. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão para vídeo, pode também usar os comentários. Te responderei o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.